Tá vendo a apresentação, né? Aham, porque investir no Flutter. Beleza. Aí. Bom, pessoal, prazer. Eu sou o Toshina. Primeiramente, agradecer ao pessoal do GDG que nos deu esse tempo aí para estar falando um pouquinho sobre Flutter. Como eu disse, a gente tem 3 palestras hoje. A primeira é uma introdutória, que vai ser a minha, falando os motivos que fez investir no Flutter, né? Essa daqui é uma palestra mais ou menos para quem nunca mexeu com Flutter, pelo menos ter a curiosidade de ir lá instalar o Flutter na máquina e começar a brincar, né? E eu vou mostrar algumas vantagens que o Flutter tem em relação a tantos frameworks, né? Apesar dele ser bastante falado, ainda tem um pessoal que fica um pezinho para trás, pelo fato de ser novo, né? Falar, será que a Google vai descontinuar, tal? E eu vou tentar mostrar minha visão e mostrar por que é seguro a gente investir no Flutter hoje. Bom, falando um pouco de mim, eu sou o Toshi, certo? Sou apaixonado por tecnologia. Atualmente eu sou um desenvolvedor back-end, desenvolvedor full stack em .NET, Angular, e mais recentemente implementei o Flutter lá onde eu trabalho. Algumas empresas que eu presto consultoria hoje, né? Tem a Friendly, que é uma startup. A gente está tentando migrar o React Native para o Flutter. E tem a IOB e a Sage, que é uma empresa aí na área de contabilidade, né? Eu também sou co-organizador da Flutterando, estou aí ajudando o pessoal a divulgar o Flutter aí pelo Brasil afora. Bom, falando um pouquinho da nossa comunidade, né? O que é a Flutterando? Flutterando, hoje, ela é a maior comunidade de Flutter aqui no Brasil, certo? A gente tem 3 principais meios de comunicação, que é o Facebook, que hoje a gente tem quase 15 mil membros lá. A gente tem o Telegram, que hoje está batendo quase os 6 mil, e também temos o Discord lá. A gente hoje está adotando mais o Discord, porque no Telegram, pelo fato de ter bastante membros, acaba virando uma bagunça lá, o pessoal falando, as mensagens se perdem. Se vocês quiserem ver todos os nossos meios de comunicação, tá aí o QR Code, né, no Linktree/Flutterando. Lá a gente tem todos os canais de comunicação, nosso blog, nosso fórum, a gente também tem um fórum lá que a gente está sempre ajudando o pessoal. Bom, vamos começar aí. Primeiramente, a gente ouve bastante falar do Flutter, mas o que é o Flutter? Bom, o Flutter é uma ferramenta, uma WebKit UI, certo? Ele tem várias ferramentas que você pode programar utilizando a linguagem Dart, e o objetivo deles é você poder compilar o mesmo código para mobile, web, desktop e embarcados. E por aí vai, né? Então, não tem aquela história de você codar uma vez para cada tipo de plataforma. Um código para Android seria o nosso cross-plataforma, certo? Eu codo uma vez só e rodo em diversas plataformas. Web, Android, iOS, desktop, etc. E o logotipo do Flutter é simplesmente esse, né? Você fazer aplicativos rápidos, modernos e bonitos para Android e iOS. E também tem a sua gama aí. Primeira vez que eu ouvi falar de Flutter, eu vi esse logotipo aí, eu fiquei com essa cara, assim. Falei, já ouvi essa história em algum lugar. Para quem conhece outras ferramentas que propõem a mesma coisa, né? Porque eles eram híbridos ou cross-plataforma, mas só que não eram nada rápidos, nada bonitos e tinham sérios problemas. Bom, contar um pouquinho da minha história, né? Eu caí no mundo do back-end assim por acaso, porque minha paixão inicial era mobile. Mas eu tive um sério problema com o mobile, mobile era muito difícil você programar, certo? Que nem, por exemplo, se eu quiser programar um aplicativo para o iPhone, eu precisava ter um Mac. E assim por diante. Então, mobile, mesmo para as empresas, é um desenvolvimento caro. Porque você precisa programar em 2 códigos para ter um aplicativo que abrange a maior quantidade
de dispositivos móveis que existe hoje, que é o Android e o iOS, certo? Então, para a empresa, eles precisavam ter 2 times ou ter um cara muito bom que manjasse das 2 coisas. Já é difícil você arranjar só um só. O design, também no mobile, é muito difícil você fazer. Então, sempre o cara te entregava um mockup, daí você já vinha com a desculpa, pô, isso daqui não dá para fazer. Então, era sempre diferente o que o nosso design, nosso UI, UX trazia para a gente, certo? Bom, tinha a diversidade de ambientes, né? Tem a diversidade de ambientes que você precisa iPhone, Android, Windows Phone, etc. E geralmente você precisava ter 2 times ou mais para desenvolver. Então, assim, a Google olhando para todos esses problemas, o que ela fez? Ela criou o Flutter falando que vai solucionar todos esses problemas para a gente. Mas tem aquilo, né? Existem outras ferramentas que vieram propondo a mesma coisa para a gente e não conseguir atingir o objetivo. Então, vamos entender como funciona a arquitetura de cada plataforma. Primeiro, a gente tem as plataformas nativas, né? Como que ela funciona? É a mais simples que tem e é a mais performática que tem. Primeiramente, de um lado, eu tenho meu código nativo, ou em Kotlin, Java, ou Swift, Objective-C, certo? E ele transporta diretamente, desenha na minha tela usando widgets nativos, componentes nativos. E a comunicação é direta entre seus recursos, geolocalização, Bluetooth, sensores. Então, isso daí é o mais puro assim, que a gente tem hoje, né? No desenvolvimento. Mas só que isso daí tinha os problemas. Eu precisava ter 2 times e desenvolver Java, Kotlin, o pessoal achava um pouquinho difícil. Tinha uma curva baixa de aprendizagem. Então, olhando isso, as ferramentas falaram, todo mundo programa o que? A linguagem mais utilizada, JavaScript. JavaScript é fácil e tal, então vamos propor uma solução. Então vieram as Web Views. As Web Views no começo foi a maravilha, até brilhou meus olhos quando surgiu, né? Eu programava JavaScript, uma linguagem simples, fácil, e compilava num aplicativo móvel. Então, como funcionava? De um lado tem o JavaScript, certo? E do outro lado, não eram componentes nativos que eu tinha. Ele tinha uma Web View. Uma Web View é tipo um navegador dentro do seu aplicativo que renderizava os JavaScripts e renderizava os componentes na minha tela. Mandava para o Canvas desenhar. E para rodar os recursos nativos, eu precisava de uma ponte aqui, que ele ia fazer o quê? Simplesmente converter meus comandos JavaScript, converter em linguagem nativa, nos binários lá, para poder utilizar os recursos nativos. Um exemplo era o PhoneGap, né? O famoso PhoneGap, Ionic, Cordova, por aí vai. Bom, evoluindo um pouquinho as Web Views, depois vieram as React Views. De nome, dá para a gente lembrar de uma tecnologia que chama React Native, né? Que foi a ferramenta que popularizou esse meio de desenvolvimento. Então, como funcionava agora? De um lado, eu tinha o JavaScript. Na outra camada, eu tenho uma ponte que vai converter meu JavaScript para widgets nativos, ou seja, eu matei aqui o WebView. A WebView ele era muito lento para renderizar coisas. Então, assim, eu tive um grande ganho de performance. E os sensores nativos eu fazia da mesma forma, convertendo através da ponte, né? Como eu disse, o exemplo foi o React Native. Bom, mil maravilhas, era fácil de desenvolver, mas só que isso daí me trazia um probleminha, que era a performance. Por que eu tinha perda de performance? Por causa, se eu ver aqui o que tem em comum nos 2 métodos, é a ponte, né? Ou seja, essa ponte ela faz o quê? Ela faz uma troca de contexto entre JavaScript para o nativo. E nessa troca de contexto aí, eu tinha uma perca de performance bastante considerável para um aplicativo meu que o pessoal queria que fosse instantâneo, né?
Então, olhando tudo isso, o Flutter resolveu estudar os problemas e desenvolver um novo meio. Como funciona o Flutter hoje? De um lado, eu tenho o código Flutter, certo? O código Flutter ele tem um pacote falando como cada widget deve ser desenhado. Ele tem instruções lá. E o que ele faz? Ele literalmente pega essas instruções e desenha na tela. Ele não renderiza widgets nativos. Ele renderiza mesmo usando, sei lá, C++, pixel a pixel. Coloquei um botão lá quadrado com 10 de altura e 10 de largura. Ele vai lá, pixel a pixel, desenhar na minha tela. Ou seja, a gente costuma brincar até que o Flutter é mais nativo que o nativo, porque ele builda gera lá os componentes C++, né? Agora, Flutter também trouxe um pacote falando como o Flutter deve acessar os canais da plataforma, né? Então, desse jeito, ele gera aqui no lado do código as instruções e acessa nativamente os recursos do meu celular. Isso daí foi o que a Google viu para ajudar a renderizar principalmente animações, deixar as animações mais fluídas. Então, por isso que o Flutter tem uma grande ganho de performance em relação ao React Native ou PhoneGap. Bom, falando um pouquinho do Flutter, no Flutter tudo é um widget. Widget, quando eu falo, são componentes. Tudo é um componente no Flutter. Desde um alinhamento ou realmente um texto ou um botão. Tomando esse conceito, o Flutter conseguiu trazer esses conceitos dentro dele, que a aparência é primordial, ou seja, é fácil você fazer um componente bonito e fiel ao seu mockup, certo? E eles devem ser rápidos e você deve poder estender ele e customizar do jeito que você quer. Ou seja, eu tenho um botão lá no Flutter, posso fazer o botão do jeito que eu quiser. Com isso, ele permite fazer seus próprios widgets, né? Que se eu quiser fazer um botão, sei lá, triangular, eu consigo fazer. É só estender o botão e fazer do jeito que eu quiser. Bom, seguindo o conceito de que tudo é um widget, então até alinhamentos de layout são widgets. Ou seja, para eu alinhar um botão, por exemplo, na tela, se é centralizado e tal, eu tenho que usar o align. Eu coloco um componente lá chamado align e dentro do align eu coloco meu botão e no align eu falo aonde que eu quero alinhar ele. O center, que é para mim centralizar, mesma coisa. Coloco um center e coloco o botão dentro. E o padding, que é os espaçamentos internos, né? E também eu tenho os widgets de múltiplos elementos. Por exemplo, se eu quero pôr vários widgets numa linha só, eu uso a row. Se eu quero colocar um debaixo do outro numa coluna, coloca column. Se eu quero colocar um em cima do outro empilhado, usa stack. Tem o list view também. Dessa forma, eu consigo criar aplicativos como esses, muito fluidos e bonitos. Ou como esses também, certo? E como fica a programação dentro do Flutter? É muito simples, ele é muito intuitivo. Por exemplo, a gente tem esse código aqui, que ele tem um center, lembra, para mim centralizar, tem que colocar um widget. Tem uma column, que é um widget de múltiplos elementos para deixar um em cima do outro numa coluna. E dentro da coluna, tem um text falando Hello World from Flutter e um ícone, que é um Android na cor verde. E eles vão estar centralizados na minha coluna. O resultado disso vai ser simplesmente o que vocês acabaram de ler. Um aplicativo que tem um texto centralizado com um ícone do Android na cor verde, certo? Interessante que isso ainda está em beta tal, é que o Flutter eu consigo já rodar ele na web, ou seja, eu peguei esse mesmo código, só mandei ele compilar para a web e
ele gerou aqui no meu Chrome o mesmo aplicativo conforme eu codei anteriormente, né? Bom, a gente tem hoje no mercado de desenvolvimento dois conceitos, híbrido e cross-plataforma, certo? O pessoal um pouquinho confunde os dois conceitos, mas é bom deixar bem claro esses conceitos. Eu vejo que o pessoal, bastante gente fala que o Flutter ele é híbrido, por exemplo. Bom, o que é híbrido? Híbrido é todas aquelas tecnologias que foram feitas para outro tipo de plataforma e o pessoal dá um jeito de rodar ele dentro do Android, por exemplo, ou do iOS. Isso a gente chama de híbrido. Por exemplo, o PhoneGap. O PhoneGap, por trás dele, é JavaScript. Então, o JavaScript ele foi feito para quê? Para web. E ele consegue também encapsular ele e rodar dentro de dispositivos móveis. Isso é híbrido. Cross-plataforma já não. Cross-plataforma são ferramentas que já são desenvolvidas com esse objetivo. Por exemplo, o Flutter, que ele foi desenvolvido já com esse objetivo de rodar em múltiplas plataformas, em Android, iOS, web. Então, é bom não confundir esses dois conceitos. Não chamar o Flutter de híbrido e nem o PhoneGap de cross-platform. Bom, mas respondendo a pergunta, eu falei tanto e não respondi a pergunta da palestra, né? Por que eu investi no Flutter? Primeira coisa, além de tudo que eu já falei, é a empresa que está por trás dele, que é a Google. A Google é uma empresa que, assim, eu pelo menos tive boas experiências com qualquer ferramenta que a Google tenha desenvolvido. Sei lá, o Golang lá, eu gosto muito dele. Ele patrocina o Angular, é muito bom. As ferramentas que ele produz. Então, por esse motivo, eu acho que é bastante viável a gente investir no Flutter. Outro motivo bastante plausível é que o Flutter ele utiliza o Dart. E o Dart ele é desenvolvido por quem? Pela Google. Então, assim, você tem uma ferramenta, você tem um framework e a linguagem desse framework sendo desenvolvido pela mesma empresa. Isso daí é muito bom. Porque qualquer problema que o Flutter tiver, que ele precisar da equipe do Dart, você tem uma equipe do lado da outra, é só virar a cadeira e falar, nossa, precisa de tal feature. Eles vão correr atrás e desenvolver. Outra coisa bastante legal, que não significa muito, mas alimenta nosso ego, é que o Flutter, ele no dia 7 de janeiro, em número de estrelas lá, ele superou o React Native, que era o favorito em ferramentas de cross-plataforma. Isso daí é um pouquinho da briga que a gente tem, né, de Flutter x React Native, é uma briga boba, mas a gente fica bastante feliz do pessoal estar gostando do Flutter e dar estrela lá pra gente. E uma empresa, ela vai adotar uma ferramenta que o pessoal esteja aderindo, né? Então, isso daí é um sinal que o pessoal está gostando do Flutter. Outra informação bastante legal é que o Flutter, o Google, ele anunciou o Fuchsia. O Fuchsia é o novo sistema operacional da Google. Não sei se vai substituir o Android ou não. Ninguém sabe ainda o que vai ser. Mas o Flutter, eles já disseram que o Flutter vai ser a ferramenta oficial, o framework oficial do Fuchsia. Então, assim, eu não sei se os outros frameworks vão rodar no Fuchsia, mas o Flutter a gente tem certeza que vai rodar. Certo? Bom, mas vem a grande pergunta, né? Mas e se o Flutter der errado? É uma ferramenta nova, tem aí, sei lá, 2 anos e pouquinho. Tem muita chance do Google falar, não vou mais fazer o projeto. Vou cancelar o projeto. Bom, a Google, a experiência que eu tive com a Google, ela só cancelou projetos assim que o pessoal não estava aderindo, né? E, por exemplo, as ferramentas que o pessoal aderem, geralmente a Google não cancela. Eu, pelo menos, não tive nenhuma experiência assim. E o Flutter está sendo um pouquinho já utilizado aí. Tem algumas empresas que utilizam ele, que é um tal de Alibaba. O Alibaba ele já faz o seu aplicativo utilizando o Flutter.
investindo forte no Flutter. Então, assim, uma empresa desse porte talvez não estaria investindo numa ferramenta se ele tivesse qualquer chance, qualquer grande chance de ser cancelada, né? Outra empresa, assim, que a gente fala bastante, né? O pessoal que já acompanha o Flutter está cansado, que eu vi, é a Tencent. Tencent é uma empresa chinesa, é um portal chinês lá, e o valor de mercado dele é bilionário. Ele equivale à junção de todas essas empresas aqui. Uma curiosidade assim, que eu ouvi recentemente, o nome da Tencent vem do 10 centavos mesmo, que o objetivo deles na hora que eles criaram era eles ter 10 centavos de cada chinês. Então é muito chinês aí. Bom, a Google, né? Faz total sentido ela estar utilizando. O Google Ads, hoje ele é feito do Flutter, certo? E o pessoal fica assim, o Flutter só dá para fazer aplicativinho pequeno. Se for fazer um aplicativo grande, eu tenho que usar o nativo mesmo. A Google foi lá e ela lançou o Stadia. Se vocês não conhecem o Stadia, é bastante interessante. É uma ferramenta de streaming de jogos da Google. Tiveram uns problemas aí ainda não está forte, mas em breve creio que vai estar aí no mercado bem forte. É um stream de jogos, então é um aplicativo enorme que a Google ela simplesmente escolheu o Flutter para fazer o aplicativo deles, certo? Bom, e aqui no Brasil a gente tem nosso queridinho, roxinho aí, a Nubank. Nubank, o aplicativo dele hoje, ele é feito em React Native, né? Então, o que os pessoal fizeram? Eles encontraram um problema lá, resolveram fazer uma reunião lá e começaram a dar pontos para cada tipo de linguagem lá. Eu não sei se dá para enxergar, mas aqui eles viram Flutter, React Native e o Kotlin nativo. Então, eles deram vários pontos aqui e pontuaram cada ferramenta, né? Falou, uma é melhor em outra, e tiraram uma média e viram qual ferramenta é melhor eles utilizar. E que nem vocês podem ver no gráfico, o Flutter saiu melhor na maioria dos pontos aqui que eles viram. Então eles estão decidindo tudo de novo que eles desenvolvem, eles querem desenvolver no Flutter. Claro, as coisas antigas ainda vão estar em React Native e eles vão migrando aos poucos quando derem. Mas o objetivo deles, inclusive, teve uma live de um dos desenvolvedores lá, que o objetivo é um dia eles ter o aplicativo todo em Flutter, né? Não sei quanto tempo vai demorar. E recentemente a gente soube que o iFood, o aplicativo de parceiros dele, está utilizando o Flutter. Eles resolveram redesenhar o aplicativo de parceiros dele e fazer ele usando o Flutter. Eles usam bastante no aplicativo principal Kotlin, as linguagens nativas, né? E eles resolveram dar essa chancinha aí para o Flutter. A gente tem outras empresas, que nem a BMW, outras empresas grandes. Então, assim, fica sossegado, se adotar o Flutter, emprego vai ter. Nós da Sage mesmo lá, a gente está utilizando o Flutter em alguns projetos nossos nativos. Então, emprego para desenvolvedor Flutter vai ter de um monte por aí. E por que essas empresas escolheram Flutter? Quais são as vantagens do Flutter? Primeira vantagem dele, que é em relação aos nativos. Ele é multiplataforma. Em relação aos outros ferramentas multiplataforma, é que ele é muito rápido. Ele é muito mais rápido que as outras ferramentas. Ele é muito fácil, ele tem uma baixa curva de aprendizado. Ele tem um recurso que chama Hot Reload, que é bastante legal, que você não precisa recompilar o código. Se der tempo eu vou mostrar para vocês. Ele é open source e a sua comunidade hoje aqui no Brasil está muito grande. A gente tem a Flutterando aí para provar isso. Bom, esse é um exemplo aqui do Hot Reload, né? Eu tenho um botão aqui que está azul. Eu modifiquei ele e só salvei, sem precisar recompilar. Ele já mudou tudo aqui para mim. Mudei o cor do tema, né? Que era azul, mudei para amarelo.
ele já modifica aqui para mim, certo? Bom, tem muita gente desenvolvendo packages para o Flutter, plugins para o Flutter. O site oficial é o pub.dev, ele é como se fosse o NPM do Flutter. Lá, tudo que vocês quiserem encontrar, a maioria das coisas, eu pelo menos não encontrei nenhuma coisa que eu quisesse utilizar que não encontrasse lá, está no pub.dev. Aqui eu tenho toda a documentação, eles geralmente colocam um exemplo lá e tem o link para o GitHub. Bom, como eu disse, a comunidade Flutter aqui do Brasil está muito grande. Nós na Flutterando, a gente tem vários seguidores lá, várias pessoas contribuindo, tal. E a gente também está montando um grupo do Flutter americana, caso vocês tenham interesse em utilizar, eu vou disponibilizar as slides lá. Vocês podem estar entrando aqui com esse QR Code. Bom, recentemente teve um cara lá, SWLH, ele fez um teste de performance comparando 4 ferramentas, né? O React Native, o Flutter, o Swift, o Objective-C, isso para iOS, e o Java e o Kotlin para Android. Ele fez uma interação do telefone com uma API, utilizando GPS, verificou qual que foi a velocidade de renderização dos itens, dos widgets, e a lógica de negócio para ser executado. E em questão de tempo, ele teve esses seguintes resultados. No iOS, o que ganhou aqui em questão de performance foi o Objective-C. Se vocês verem o React Native aqui, ele demorou quase 3 segundos em relação com o segundo lugar aqui, que ficou com o Swift, levou 218 milissegundos. E o mais interessante aqui, que o Swift ele é nativo, certo? O Flutter, ele ganhou do Swift. Ele só perdeu para o Objective-C, questão bem baixa. Mas ele acabou ganhando do Swift, muito pouco, mas conseguiu ganhar aí do nativo. Aqui no Android, mesmo teste, mas só que para o Android, o React Native passou dos 3 segundos. O Flutter, ele ficou em terceiro lugar, mas ó que a diferença entre o Kotlin e o Java é muito baixa. Então, assim, o pessoal às vezes romantiza a performance, né? Às vezes é bom botar na balança, assim, se a performance, tão pouco de performance, ele compensa em relação à produtividade. Aqui foi um teste de algoritmo, né? Aqui teve uma diferença bem grande, mas em relação aos cross-platform, o Flutter ganhou de lavada do React Native. No Android, a diferença foi bem menor, né? Entre o Flutter e o Java e o Kotlin, mas o React Native ainda continua lá em cima, uma performance bem ruim. Então, assim, a conclusão que a gente tem disso, se você for fazer alguma coisa bem específica para o iOS, usa o Objective-C, porque a performance aqui foi melhor. Agora, se você for fazer um app que tem que rodar só em Android, às vezes não compensa a performance em questão, a complexidade, né? Então, você pode ir de Flutter. E o React Native fica para trás. Bom, quero começar, gostei, quero começar a aprender, a estudar esse negócio aí de Flutter. Onde que eu começo? Primeira coisa, você tem que aprender a linguagem, né? Aprender os conceitos básicos da linguagem. Tem uma série de cursos aí na Udemy, no YouTube, tem bastante séries gratuitas aí. Você vai ver, ele é bem similar ao Java, ao C#, e ele é bastante intuitivo. E quero testar, preciso instalar o Flutter na minha máquina? Não. De maneira online, eu consigo testar os códigos Dart
e lançado em novembro do ano passado, no Flutter Interact. Eu também consigo rodar códigos Flutter nesse Dartpad. Então não precisa ter o Flutter instalado na minha máquina. Vai lá, testa, vê se você gosta, achou legal. Se gostar, você instala o Flutter na sua máquina, que é bem importante você ter instalado. O Flutter também, ele possibilita, que foi um aplicativo que eu fiz, ele possibilita integração com o código nativo, ou seja, você tem um aplicativo lá já feito em Java Kotlin. Eu não vou precisar reescrever meu aplicativo todo para começar a usar o Flutter. Eu consigo, através de mecanismo, chamar o meu código Flutter dentro do Java. Esse é um exemplo. Eu fiz uma agendinha aqui em Flutter e aqui o botão inicial, essa página principal, ele é feito em Kotlin. E chamei meu aplicativo, como se fosse uma tela. Negócio que eu sempre falo pro pessoal, o Flutter, ele é novo. Você vai encontrar bugs nele, você encontra bugs até hoje em ferramentas aí que tem anos. Então, se encontrou algum problema, tem alguma coisa que você não saiba fazer, ou não conseguiu fazer, não fala mal do Flutter e desiste dele. Abra issues. Isso daí é o conceito do open source, né? A gente sempre está criticando para poder melhorar. Certo? Bom, da minha palestra foi isso. Não sei se tem mais tempo. Se tivesse mais algum tempinho, eu ia fazer uma demonstração. Acho que deve ter uns 10 minutinhos. Ana. Eu tô falando aqui no mudo. Sim, tem mais 7 minutos, na verdade. Eu vou mostrar aqui. Primeiramente, obrigado. Esses daqui são minhas redes. Aqui tem algumas redes minhas também nesse QR Code. Se quiser entrar em contato comigo, só dá qualquer rede /Toshiosato, você vai encontrar lá. Certo? Bom, primeira coisa, precisa instalar o Flutter, né? Não vou ensinar a instalação, tem um monte de tutorial aí no YouTube. Deixa eu achar. Bom, eu particularmente, você tem duas opções. Ou você pode usar o Visual Studio Code, ou você pode utilizar o Android Studio. Eu particularmente gosto de usar o Visual Studio Code. Acho o Android Studio um pouquinho pesado, mas daí vai do seu critério. Uma dica que eu dou pro pessoal que vai instalar, mesmo que você não vai usar o Android Studio, instale ele, porque daí ele vai te ajudar a configurar uma série de coisas, certo? Estou com o Android Studio aqui aberto. Por exemplo, eu não tenho celular Android, eu quero emular ele. Aqui em cima, no Android Studio, eu tenho esse ícone aqui que são as minhas Android Virtual Devices. Eu clico nele, ele vai abrir aqui, e eu consigo criar um emulador aqui do Android, certo? Um Virtual Device, aqui no Create Device, só dá Next, Next, Next. Aqui cria uma cópia do Pixel XL, e dá Start, ele vai startar o seu emulador. Basicamente ele simula um celular Android aqui, certo? E a partir dele eu consigo mandar rodar os códigos Flutter nele. Bom, para criar Flutter tem duas maneiras. Tem a maneira mais raiz, né? Que é através do CLI do Flutter. Eu dou um Flutter Create e dou o nome do projeto. Vou colocar aqui GDG. Que ele vai gerar meu projetinho aqui. Espera um pouquinho que demora. Certo. Ele já fala aqui, entra em GDG. Certo? E aqui, como vamos usar o Android Studio, dou um code, ponto. Aqui ele vai abrir um projeto.
Bom, uma outra forma aqui para já configurar meu Visual Studio Code, eu venho aqui nas extensões, eu digito Flutter. Que digito Flutter, ele vai ter essa opção aqui. Essa primeira opção, eu clico nela e mando instalar ela. Daí meu Visual Studio já vai estar pronto para poder rodar o Flutter, né? Daí toda vez que eu quiser criar um projeto novo, se eu não quiser pelo CLI, eu dou um F1 aqui, digito Flutter, New Project, e vai perguntar o nome, eu dou o nome aqui, e depois ele vai pedir onde vai salvar. Não vou criar o projeto, daí ele vai abrir o projeto aqui. Não vou criar de novo porque já está criado, né? Aqui no Flutter, quando você gera um projeto, ele tem essas pastas aqui, que tem algumas que são importantes. A primeira delas é essa pasta aqui, que é o Android. Essa pasta Android aqui, você vai ter todas as configurações nativas do seu Android. Então, o que a gente mais utiliza aqui são as configurações do manifesto, né? São as permissões que meus aplicativos vai ter. Câmera, internet, é tudo aqui que eu coloco, assim como no nativo. Eu tenho essa pasta do iOS, certo? Mesma coisa, eu tenho esse info playlist aqui que eu vou dar as permissões. Se eu quiser colocar um código nativo para rodar no Flutter, também vai sair, beleza? Tem essa pasta lib, que é a pasta mais importante. Basicamente, ele é meu código-fonte. É nessa lib que vai estar todas as minhas telas, Flutters aqui que eu vou desenvolver. Eu tenho essa pasta web. Essa pasta web é o quê? Essa pasta é nova. Ela é para gerar os compilados do meu web, certo? Do meu projeto web. Outra ferramenta, outro arquivo bastante importante é o PubSpec. Esse PubSpec é como se fosse o package.json aí para quem programa front-end. Aqui eu vou pôr todas as dependências que eu tenho, certo? Que eu peguei lá no pub.dev. E também eu vou pôr as dependências de desenvolvimento, né? Como de teste e tal, que eu preciso ir para o aplicativo de produção. Que também eu dou permissões para pasta, instalo fontes, etc e tal. Então aqui para o nosso aplicativo, tá dando para enxergar o código ou preciso aumentar um pouquinho? Tá dando para ver. Tá dando para enxergar. Beleza. Bom, basicamente aqui no main.dart, né, eu tenho minha função principal, que é o main, como em toda a linguagem, que ele vai dar um run app, que é para rodar meu aplicativo. Aqui, no exemplo que ele gera para mim, que inclusive eu já vou mandar rodar. Aqui no exemplo que ele gera, eu tenho dois componentes. Componente stateless, que eu não preciso salvar estado, e um componente stateful, que ele vai salvar estado. Então, basicamente, eu tenho aqui meu myapp, tá? Deixa eu apagar os comentários para ficar mais simples. Certo. Bom, basicamente aqui meu Material App, ele é o widget principal, que ele vai ser minha tela do meu app, certo? E aqui ele está renderizando as minhas telas. A minha tela é o My Homepage. Meu My Homepage, ele basicamente ele tem uma variável aqui que vai armazenar estado, que é o counter, certo? E aqui eu vou ter uma tela que eu tenho uma tela que está centralizada, uma coluna que vai ter um botão lá e falando quantas vezes eu apertei ele. E aqui eu estou atualizando a quantidade de vezes que eu aperto cada vez que eu pressiono o meu botão nesse on-press.
Ele está rodando aqui o aplicativo. Esperar ele rodar. Da primeira vez que ele roda, ele sempre demora um pouquinho mais. Na segunda vez que você vai rodar, não vai demorar tanto. É que a primeira vez ele está instalando o aplicativo, ele roda os Gradles lá da vida, então ele demora um pouquinho mais. Mas não se preocupe que não é por toda a vida que vai demorar essa eternidade aqui. Tá rodando. Aí. Esse aplicativo que ele gera, o texto na tela e o botão aqui. Quando eu vou clicando, ele vai aumentando. Olha que legal o poder do Hot Reload, né? Observa, aqui está escrito 20. Se eu vim aqui na função de incrementar, e de vez em incrementar, eu decremento, só dei um Ctrl S aqui, ele vai sincronizar meus arquivos aqui. E ó, a mágica, ele estava incrementando. Ele manteve o 20 aqui na tela, agora eu vou decrementar. E esse é o poder do Hot Load. Imagina isso, você está fazendo um teste lá que fez login, acessou 10 telas e deu erro na 11ª tela. Você corrigiu o problema, em outras ferramentas você vai ter que rebuildar a aplicação e fazer tudo de novo, entrar nas 10 telas, fazer o login. Com Hot Reload não, basta você consertar aqui e salvar e ele vai funcionar. Bom, isso daí era o que eu queria falar para vocês. Tem alguma dúvida? Pode se pronunciar. Eu tenho outros. Eu sou desenvolvedor back-end e tal, e eu achei o Flutter muito massa, assim, né, cara, para estar desenvolvendo aplicativos e tal, né? Mas pelo que eu pesquisei, assim, para desenvolvimento front-end, assim, também, que era uma coisa que eu gostaria de usar junto, ele é um pouco modesto, né, parece. Uhum. Eu não sei se tem alguma frente aí querendo, de repente, evoluir isso aí, para, de repente, ele tá aí querendo competir alguma coisa com algum desses... Então, e tal, não sei. Isso. Bom, como eu comentei, o objetivo é pegar o mesmo código. Eu não cheguei a mostrar, mas se eu mudasse somente uma opção lá, eu conseguia rodar o mesmo código em front-end, né, na web. Então, esse é o objetivo do Flutter. O ano passado, eles moveram para beta o projeto do front-end e creio que muito breve a versão web vai estar também na stable já e dando para utilizar. Tem alguns caras aí que já estão utilizando em projetos de produção, porque ele já está tão bem feito que dá para utilizar no projeto de produção. Legal, valeu.